Fala pessoal, tudo bem? Bom, chegamos então ao último tópico relativo ao contrato de compra e venda, tá? O tópico 7 aqui. Nós vamos começar nesse vídeo a falar sobre as cláusulas especiais do contrato de compra e venda, tá bom? Então vamos lá, iniciando o compartilhamento. Pronto. Então tá aqui o nosso tópico 7, último ponto referente ao contrato de compra e venda, cláusulas especiais ou pactos adjetos da compra e venda, tá? Então, são expressões sinônimas, às vezes você pode se deparar com qualquer uma delas, cláusulas especiais ou pactos adjetos da compra e venda, tá? Antes da gente começar, uma breve introdução. O professor Flávio Tartucci explica que essas cláusulas são previsões que alteram os efeitos da compra e venda, dando-lhe feição diferenciada. Então, as cláusulas especiais são, como o próprio nome diz, cláusulas que as partes podem inserir no contrato de compra e venda para produzir algum tipo de modificação daquele contrato de compra e venda, tá bom? Como eu já falei em momento anterior aqui no curso, essas cláusulas especiais, elas devem constar expressamente do contrato, tudo bem? Para que a cláusula seja válida, para que ela tenha eficácia, enfim, para que ela possa produzir os seus efeitos adequadamente, a cláusula especial, ela precisa constar de forma expressa no contrato. Daí, nós temos um primeiro ponto que diferencia essas cláusulas especiais das regras especiais da compra e venda. Tá bom? As regras especiais da compra e venda, elas não precisam estar expressas no contrato, porque essas regras especiais, elas já são próprias para alguns contratos de compra e venda. Então, são regras que decorrem da lei para alguns contratos de compra e venda, como nós estudamos até o vídeo anterior, tá bom? Só para você ter um panorama geral do que nós vamos trabalhar aqui nesse tópico, o Código Civil prevê 5 cláusulas especiais que podem ser inseridas na compra e venda. A primeira, talvez uma das mais famosas, é a cláusula de retrovenda, é o tema desse vídeo que nós vamos trabalhar. Depois, eu posso ter a venda a contento e a venda sujeita à prova. Essa aqui nós já estudamos, então a gente não vai repetir, tá? Porque nós trabalhamos a venda a contento e a venda sujeita à prova como regras especiais, tá? Eu fiz essa explicação lá no vídeo referente a esse assunto, tá bom? Tendo por base a doutrina do professor Flávio Tartucci. Depois a gente tem a cláusula de preempção ou preferência. Depois, venda com reserva de domínio. E, por fim, a venda sobre documentos. A gente vai falar sobre essas cláusulas aqui, tá bom? Começando com a cláusula de retrovenda, que está lá entre os artigos 505 a 508 do Código. A cláusula de retrovenda é aquela cláusula que eu posso inserir no contrato de compra e venda e que vai permitir que o vendedor do bem possa recomprar o bem. Então, a retrovenda é a cláusula que dá ao vendedor o direito de recomprar o bem vendido, mediante a restituição do que recebeu, somado, acrescido das despesas realizadas pelo comprador. Então, a retrovenda, ela permite a recompra do bem. Então, imagine que eu vendo um apartamento para você e nesse contrato de compra e venda eu coloco uma cláusula de retrovenda, prevendo a possibilidade de eu recomprar de você esse apartamento que eu vendi, tá bom? É para isso que serve a cláusula de retrovenda.
Então é importante você ter essa visualização de para que serve a cláusula. Ela simplesmente, no fim das contas, é algo muito simples, ela apenas dá ao vendedor, ela cria para o vendedor o direito de recomprar o bem. Tá bom? Essa cláusula confere um direito potestativo ao vendedor. Como assim direito potestativo? Significa que, uma vez presente a cláusula de retrovenda no contrato, o comprador desse imóvel, desse bem, ele não vai ter outra alternativa a não ser vender o bem de volta para aquele que o vendeu originalmente. Então, trata-se de um direito potestativo do vendedor, porque o comprador não vai ter saída. Ele será obrigado a vender de volta o bem. Por isso, direito potestativo. Não tem o que o comprador fazer aqui, se a cláusula estiver inserida. Esse direito que o vendedor tem de recomprar o bem é o que a doutrina chama de direito de retrato ou direito de resgate. Tá bom? Então, é o direito de retrato ou de resgate. É o direito potestativo do vendedor de recomprar o bem quando houver no contrato a inserção de uma cláusula de retrovenda. Tá bom? O professor Flávio Tartucci ainda complementa, e eu trouxe aqui essa passagem da obra dele porque eu achei bem elucidativa, né? Que essa cláusula dá ao vendedor o direito de desfazer a venda. No fim das contas é isso, né? A retrovenda permite que o vendedor desfaça a venda, voltando, né, as partes ao estado anterior. Então o vendedor ele vai poder reaver de volta o bem que ele vendeu, dentro do prazo decadencial máximo de 3 anos, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Olha só o artigo 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, olha só. Esse artigo, ele deixa muito claro que, tudo bem, você vai querer recomprar o bem, beleza, mas você vai ter que reembolsar as despesas que o comprador teve. Dentro dessas despesas, incluem-se eventuais benfeitorias necessárias que possam ter sido feitas no bem. Beleza? Então, se foram realizadas benfeitorias necessárias neste imóvel, essas benfeitorias necessárias deverão ser reembolsadas, tá? Muito cuidado, peço a atenção de vocês, porque retrovenda só se admite para bens imóveis. Ok? Cuidado com isso. Então, a cláusula de retrovenda só pode ser inserida no contrato se o objeto desse contrato for um bem imóvel. Não existe retrovenda de bem móvel, tá? Um carro, por exemplo. Aí o código não admite, tá bom? Cuidado com isso. O professor Marco Aurélio, ele vem e diz assim: olha, a retrovenda, ela tem natureza real. A retrovenda tem natureza real. Por quê? Porque a cláusula de retrovenda precisa ser registrada lá no registro imobiliário. Então, o professor Marco Aurélio fala: olha, eu entendo que a retrovenda tem natureza real porque a cláusula precisa estar registrada lá no registro imobiliário. E também porque ela vai ter uma eficácia erga omnes, uma eficácia contra todos. Essa eficácia erga omnes, ela é extraída do artigo 507,
que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Mas esse artigo 507, ele permite que esse direito de retrato, permite que esse direito de recomprar o bem, ele produza efeitos, inclusive contra terceiros adquirentes. Por isso que o professor Marco Aurélio faz essa ponderação e sustenta que a retrovenda tem natureza real. Primeiro, por causa do registro da cláusula e também por causa dessa eficácia erga omnes, essa eficácia para todos que a cláusula vai ter, tá bom? Que nós podemos extrair do artigo 507. Note que ele mesmo ainda pontua que a cláusula de retrovenda deve estar inserida na escritura de compra e venda do imóvel. Então, muito cuidado, pessoal, quando você for comprar um imóvel, tenha muito cuidado para você ver, para você confirmar se existe cláusula de retrovenda ou não. Porque se você compra um imóvel e existe uma cláusula de retrovenda, que foi registrada, tudo bonitinho, você, como terceiro adquirente, não vai poder se insurgir contra essa cláusula. Então, muito cuidado, viu? Tá bom? Olha o que eu acabei de falar. Eventual adquirente do imóvel que esteja gravado com essa cláusula de retrovenda deverá se submeter ao exercício do direito de resgate, do direito potestativo de resgate. E nada poderá reclamar. Nada poderá reclamar. Por que isso, professor? Ué, simples. A cláusula de retrovenda não precisa estar registrada, como eu acabei de mostrar? Precisa. Então, esse registro, ele confere publicidade para a cláusula. O registro tem como grande objetivo aqui dar publicidade. Então, qualquer pessoa que for comprar o imóvel vai ter condições de ver que existe uma cláusula de retrovenda ali. E aí vai ter que ter cuidado, né? Porque, olha aqui, nada vai poder reclamar depois. Ele vai ter que se sujeitar à cláusula de retrovenda. Tá bom? Cuidado, pessoal, porque é nula de pleno direito a cláusula de retrovenda que prevê o pagamento de preço maior no exercício da retrovenda do que aquele valor que o comprador pagou no imóvel. Então não pode o preço na retrovenda ser maior do que o preço que o comprador pagou. Isso viola função social do contrato e viola também a boa-fé. Então, em homenagem, em respeito a esses dois princípios contratuais, é que não se admite que uma cláusula de retrovenda preveja o pagamento de preço maior na retrovenda do que aquele valor que o comprador pagou no imóvel. Tá bom? Isso é muito importante. O professor Tartucci, ele ainda diz assim, olha, a cláusula de retrovenda torna a compra e venda resolúvel. Resolúvel. Ou seja, a propriedade do comprador é resolúvel até o prazo de 3 anos. Porque, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, essa cláusula de retrovenda, esse direito de recomprar o bem, ele tem um limite temporal. Ele só vai valer por, no máximo, 3 anos. Eu já vou detalhar isso. Então, durante esse período de 3 anos, que é o período que o vendedor vai ter o direito de recomprar o bem, a propriedade do comprador é resolúvel. Por quê? Porque se o sujeito quiser recomprar o bem, o comprador não vai ter outra alternativa, a não ser vender de volta o bem. Então, do ponto de vista técnico, essa cláusula de retrovenda, ela acaba sendo entendida como uma cláusula resolutiva expressa. Porque, em última análise, ela vai levar à extinção do contrato e as partes voltam ao estado anterior. Então, lembra quando a gente estudou cláusula resolutiva? Pois é,
A retrovenda, no frigir dos ovos, é uma cláusula resolutiva expressa. Uma vez utilizada, uma vez feita a retrovenda, o contrato será extinto e as partes vão voltar ao estado anterior. Tá bom? Sobre esse prazo, que eu já falei, né? É um prazo de natureza decadencial. Por que decadencial? Porque quando esse prazo acabar, o direito potestativo de recomprar o bem será extinto. Então, é um prazo decadencial, tá? De, no máximo, 3 anos. No máximo, 3 anos. Então, quando eu coloco uma cláusula de retrovenda, eu posso colocar que, no máximo, por 3 anos, o vendedor terá o direito de recomprar o bem. Por, no máximo, 3 anos. Percebeu? Como o código fala que é um prazo máximo de 3 anos, isso significa que no contrato as partes podem estipular prazo menor. Tá? Por exemplo, 2 anos. Isso é possível. Não podem, todavia, colocar prazo superior. Aí não pode. Então, vou colocar lá uma cláusula de retrovenda que durante 10 anos o sujeito vai poder recomprar o bem. Não. É no máximo 3. Pode ser menos, tá? Mas é no máximo 3. Se eventualmente você colocar no contrato, lá na cláusula de retrovenda, um prazo acima dos 3 anos, o que vai acontecer? O excesso do prazo será reputado como não escrito. Então, imagine que eu coloquei lá 10 anos. Coloquei lá que a retrovenda vai valer por 10 anos. O que vai acontecer? Esse excesso, esses 7 anos que eu coloquei em excesso, eu desconsidero. É como se não tivesse escrito. E aí eu me atenho ao prazo de 3 anos. Tá bom? E esse prazo é contado da data de conclusão do contrato. Tá bom? Maravilha. O artigo 506 vem e fala: se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. Parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio da coisa até e enquanto não for integralmente pago o comprador. Esse artigo 506, ele trata daquela situação em que o comprador se recusa a respeitar o direito de resgate do vendedor. Então, tem lá a cláusula de retrovenda, dentro do prazo, o vendedor exerce o direito, fala, quero recomprar o bem. E o comprador fala, não aceito, não vou vender o bem de volta para você. Nessa situação, o que o vendedor pode fazer? O vendedor pode ingressar com uma ação de adjudicação compulsória para retomar o bem, para haver para si o imóvel vendido. Então, ele vai retomar o bem. A força, né? Em última análise, a força. Desde que ele pague, claro. A sentença nessa ação, ela tem natureza constitutiva e serve como título para o registro, lá no cartório. Tá? Então, quando o juiz der a sentença, falando, não, tem que devolver o bem, tem que, comprador, a cláusula de retrovenda é válida, tem que vender de volta o bem. Então, essa sentença terá a natureza constitutiva e já serve como título para levar no registro. Tá bom? Se o juiz verifica que o depósito feito pelo vendedor é insuficiente, o que o juiz faz? Ele intima o autor da ação, ou seja, ele intima o vendedor para complementar o preço. Simples. Então, se eu tinha que recomprar o bem por 500 mil, fui lá e depositei apenas 400, o juiz vai me intimar para eu pagar o restante. Ok?
Enquanto eu não pagar o restante, eu não vou ser restituído no domínio da coisa. Ou seja, o bem não volta para mim, enquanto eu não realizar o depósito integral. Beleza? O artigo 507 vem e fala: o direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Eu já havia comentado desse artigo 507, né, que ele prevê a possibilidade de eu usar esse direito, ou de eu me valer desse direito contra terceiro adquirente, uma eficácia erga omnes, como nós já comentamos, né, é a parte final do dispositivo, pode ser exercido contra terceiro adquirente, por isso muito cuidado quando você for comprar um imóvel para ver se não tem cláusula de retrovenda, tá? Agora, note que ele fala também o seguinte, que a cláusula de retrovenda, ela pode ser transmitida. Eu posso transmitir a cláusula de retrovenda. Só que o dispositivo, veja você, que ele fala é cessível e transmissível a herdeiros e legatários. Então, o artigo 507, ele não deixa dúvida de que eu posso transmitir a retrovenda causa mortis. A transmissão causa mortis da cláusula de retrovenda é plenamente possível. Não há dúvida, o artigo aqui 507 deixa isso muito claro. Só que a doutrina vem e pergunta o seguinte, bom, mas e a possibilidade de transmissão intervivos dessa cláusula? Também é possível? O artigo fala em transmissão causa-mortes da cláusula. Então eu posso transmitir a retrovenda para herdeiros. Beleza? Mas e se eu quiser transmitir a retrovenda, se eu quiser passar a retrovenda para alguém? Todo mundo vivo, né? Transmissão intervivos. Isso também é possível? E aí, duas correntes surgiram, né? A doutrina ainda não conseguiu chegar num consenso. Maria Helena Diniz diz, não pode, não pode. A cessão intervivos da cláusula não é possível, porque eu tenho um direito personalíssimo do vendedor. Então, na primeira corrente, capitaneada pela Maria Helena Diniz, ela fala, cessão intervivos da cláusula de retrovenda não é possível, porque eu estou diante de um direito personalíssimo do vendedor. Por outro lado, corrente encabeçada pelo professor Marco Aurélio Bezerra de Mello diz, não, pode sim, esse direito de resgate não é personalíssimo. Não é personalíssimo. Então eu posso sim fazer a cessão da retrovenda por ato intervivos e causa mortes. Não tem problema nenhum. Beleza? Para a gente fechar, artigo 508, último dispositivo sobre o assunto, fala da retrovenda por condôminos. Pode acontecer. Pode acontecer do bem imóvel ser um imóvel em condomínio. Pode ter mais de um proprietário, né? Coproprietários, condôminos, isso é possível. E aí como é que fica a retrovenda? Diz o 508. Se a duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. Então, o que o artigo 508 está dizendo? É possível que, às vezes, eu tenha duas ou mais pessoas com o direito de resgate sobre o mesmo bem imóvel. Isso pode acontecer. Só que aí, imagine que, sei lá, eu tenho um imóvel, tá? Eu tenho um imóvel e esse imóvel pertence ao A, B e C. Então, eu tenho um imóvel em condomínio. Então, o A, o B e o C, eles têm o direito de resgate sobre esse bem. Vamos imaginar que o A é que resolveu exercer o direito de resgate. Então, o A está exercendo a retrovenda. O comprador vai poder intimar
o B e o C, que são os outros condôminos, para ver se eles concordam com a retrovenda. Então, o comprador, que está, no caso, né, vendendo de volta o bem, ele vai falar, ó, B, C, o A está exercendo o direito de resgate dele da retrovenda. Vocês concordam? Se eles concordarem, tranquilo. Agora, se eles não concordarem com a retrovenda, o código fala: prevalecerá o pacto em favor de quem efetuou o depósito. Leva o bem quem fez o depósito, desde que integral. Desde que integral. Tá bom? É um dispositivo que privilegia a boa-fé. Tá? Então, é um artigo em consonância com o princípio da boa-fé. Perfeito, meus caros? Então, com isso, nós estudamos a cláusula de retrovenda. Beleza? Primeira cláusula especial que nós trabalhamos. Vou parando o vídeo por aqui. Vamos interromper o compartilhamento e, na sequência, a gente continua falando sobre as outras cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Tá bom? Abraço, bons estudos e até lá.